manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. Como a seleção natural pode explicar parte da diversidade biológica observada no planeta? Esse é um questionamento que vamos abordar na matéria de evolução e sistemática biológica. Para responder essa pergunta, primeiramente, é preciso se questionar: o que é seleção natural? Bem, a seleção natural, também conhecida por preservação ou sobrevivência dos mais adaptados, é responsável por proporcionar a evolução das diferentes formas de vida de acordo com as condições orgânicas e inorgânicas que estas criaturas estão inseridas. Mas, de que forma isso acontece? Perante as condições do meio, as características de um indivíduo podem apresentar vantagens ou desvantagens. Tendo em vista que há uma variação de aspectos, aqueles com os atributos mais vantajosos para a sobrevivência daquele tempo e lugar estarão mais aptos e terão maiores chances de terem sucesso reprodutivo. Desta forma, passando os genes responsáveis por expressar suas características naquele ambiente adiante. Conclusão: para que a seleção natural ocorra, há a necessidade de haver diversificação. Mas como isto se relaciona à biodiversidade atual? A exemplos de como a seleção natural age sobre a variação, temos uma mesma espécie com variáveis de características. Quando estes indivíduos, movidos pelo isolamento físico ou imigração, passarem a ocupar ambientes diferentes, estarão sujeitos a pressões ambientais diferentes, e desta forma, a seleção natural atuará de maneiras diferentes perante os grupos de indivíduos. Com isso, as pequenas variantes dentro de uma espécie se tornam mais evidentes quando em determinado ambiente certas características são selecionadas, enquanto em outro ambiente outras características serão tidas como mais vantajosas. Durante a passagem de gerações, com o ambiente agindo de forma seletiva e indutiva, elas se diferenciam cada vez mais, diversificando as formas de vida. O mesmo ocorre com espécies diferentes. Enquanto perante algumas pressões ambientais uma espécie é favorecida em relação a outra, esta possibilidade de variável ambiental também gera a vantagem de outras espécies quando o ambiente se mutar. Exemplo disso, imagine um ambiente onde é distribuída de forma aleatória uma população de borboletas amarelas e vermelhas. As borboletas que possuem tons de vermelho semelhantes aos do habitat possuem uma capacidade de mimetismo maior que as borboletas de cores amarelas, conferindo menos probabilidade de serem localizadas pelos predadores. O oposto ocorre com as borboletas amarelas, as quais se destacam em um cenário de cores divergentes à sua, facilitando assim a predação. Dessa forma, analisando a predação como um fator de grande influência na seleção natural, a característica de tons vermelhos teria sido a escolhida por apresentar maior ajuste ao meio, e por possuir mais exemplares sobreviventes. Ao ter sucesso reprodutivo, passaria um aspecto cor vermelha às gerações adiante. Simultaneamente, as borboletas amarelas, possuindo menos sobreviventes, diminuem sua frequência na natureza por não superarem a pressão ambiental. Em resumo, uma possível explicação para a diversidade biológica encontrada ao redor do globo pode ser associada parcialmente à seleção natural. Por meio da competição intra- e extraespecífica pela sobrevivência, os organismos com características mais vantajosas dentre os demais tendem a reproduzir e deixar descendentes férteis com estas mesmas características. Com o tempo, elas sofreriam variações por influência do meio e de outros fatores abióticos e epigenéticos, sempre buscando o aperfeiçoamento do espécime. Através das migrações, haveria uma troca genética em larga escala entre diferentes populações, bem como uma disposição para a difusão dos indivíduos, que tendo uma ou mais vezes triunfado sobre seus competidores em seu próprio território, adquiririam melhor capacidade de ocupar novos nichos em diferentes regiões. Porém, conforme dito anteriormente, a diversificação de espécies é um processo no qual a seleção natural atuará até certo ponto, visto que há um limite para o acúmulo de variações e de crescimento para cada grupo populacional, além de se considerar que esse não sofre isolamento por escolha própria ou por barreiras geográficas. Outro exemplo de como a seleção natural age sobre a diversidade biológica é a dos tentilhões da ilha de Galápagos. Ao visitar o arquipélago, Darwin observou vários pássaros com formatos dos pés e do bico diferentes, que posteriormente descobriu serem todos da mesma família. Essas variações físicas dos tentilhões se deram por conta dos diferentes tipos de alimentos que necessitavam para sua sobrevivência.
Dessa forma, o isolamento geográfico, a competição e as condições ambientais originaram essas novas espécies observadas por Darwin, que apesar de terem variações morfológicas, compartilhavam semelhanças.